Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue o teu evangelho, por favor. Abra no evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler o 18 também, tá? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Já acharam? Quem achou, diga amém. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura. Chega perto dela, divide a leitura. Jesus falando, viu? Essa frase aqui não é comentário do apóstolo João, não. Essa frase aqui saiu da boca do Senhor. Olha o que ele disse. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou ler de novo, preste atenção. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora eu leio o versículo 18 apenas, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Petrópolis, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Quem crê nele, bem alto para o Brasil inteiro ouvir. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Quem acredita que Jesus falou isso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, porque esta é a palavra da salvação. Esta é a palavra que produz salvação. Enquanto você está aplaudindo, levante os olhos aos céus, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, glória ao teu nome por esta palavra de salvação. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai glorificando, vai por tua conta, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta multidão compareceu aqui porque quer ouvir a tua palavra. Ninguém veio para escutar o homem. Quem é o homem, Senhor, para dizer alguma coisa? Ah, Pai, satisfaz esta multidão que tem fome da palavra da vida. Satisfaz esta multidão, fornece agora o pão da vida através da palavra. Usa a boca do pregador, fala com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, pela internet. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Um homem altamente religioso, profundo conhecedor da Torá do Antigo Testamento, que ensinava as pessoas. Este homem começou a acompanhar Jesus de longe. E ele foi percebendo que Jesus era totalmente diferente de qualquer outra pessoa, não só pelas palavras inéditas que ele proferia, mas principalmente pelos sinais portentosos que operava. Aquele mestre em Israel
que seguia Jesus de longe, fiscalizando, tentando, quem sabe, apanhar Jesus em alguma falha, tentando enxergar nele alguma heresia. Aquele rabi, aquele homem idoso, conhecedor profundo das Escrituras, ele foi se convencendo que Jesus era autêntico, que Jesus não era um falso profeta, que Jesus Cristo não era um enganador, apesar dos seus colegas também sacerdotes difamarem Jesus dizendo que ele era um endemoniado, que ele era um pecador, que ele era um enganador. Aquele rabi idoso, de acompanhar Jesus de longe, de examinar cada discurso, de prestar atenção em cada pregação, de ver o comportamento de Jesus diante da multidão, aquele homem foi criando opinião própria a respeito de Jesus. Não se deixou influenciar pelos comentários maldosos que ouvia a respeito de Jesus, ainda que fossem autoridades espirituais que dissessem aquelas coisas a respeito do Nazareno. Ele foi criando a sua própria opinião, a sua própria convicção. E ele se convenceu que Jesus Cristo era um mestre vindo da parte de Deus. Que aquele Nazareno, aquele Galileu, realmente era vindo de Deus. E ele queria fazer uma entrevista com Jesus. Ele queria conversar com Jesus, mas era impossível fazer isso sem ser apanhado pelos seus colegas também sacerdotes que falavam mal de Cristo. Mas ele queria muito estar com Jesus. Mesmo que ele sofresse uma repreensão, mesmo que ele fosse suspenso da sinagoga que ele dirigia, mesmo que ele fosse expulso da comunidade que ele estava, mesmo correndo todos os riscos de uma disciplina inconcebível, severa, desproporcional e lógica, mesmo assim, ele queria correr o risco de estar com Jesus, de ter uma entrevista com Jesus, de ver Jesus mais de perto, de conversar com Jesus. E este homem, que se chamava Nicodemos, mestre em Israel, um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte de Israel, era o supremo tribunal de Israel. Julgavam casos insolúveis. Eram os homens mais sábios da nação. Nicodemos fazia parte da nata sacerdotal de Israel. Ele, um intelectual, ele, um homem preparado, ele, um homem estudado, ele, um conhecedor das Escrituras, ele decidiu que ainda que corresse tal risco, ele queria estar com Jesus, conversar com Jesus, conhecer um pouco mais aquele homem tão simples, que não usava cintos de ouro, que se vestia como qualquer outra pessoa, que andava de sandálias como qualquer pescador andaria, como qualquer galileu andaria, que se misturava à multidão, que conversava com os pobres, que atendia pecadores, mas que também era tão poderoso que ele podia colocar a mão num cego e o cego enxergar, que era tão poderoso que ele podia tocar na língua de um mudo e a língua do mudo saltar de alegria e louvar a Deus, que era tão poderoso que podia dar uma ordem para um paralítico e o paralítico dava saltos de alegria e passava a andar. Alguém que era tão poderoso que bastava dizer aos demônios: sai, e os demônios saíam na mesma hora. Ele precisava conversar com esse homem, que tinha palavras que nunca os seus ouvidos haviam escutado, palavras que entravam no seu coração e que mexiam com a sua alma, e que faziam tão bem quando ele ouvia aquele Nazareno. Ele queria estar com Jesus, mas era proibido. O Sinédrio inteiro falava mal de Jesus. A cúpula religiosa de Jerusalém falava mal de Jesus. As autoridades espirituais falavam mal de Jesus. Ele é um pecador, ele não guarda o sábado, esse homem não é de Deus. Falavam barbaridades de Jesus, mas Nicodemos não se deixava influenciar
Ele sabia que Jesus não era nada daquilo. Ele era mestre vindo de Deus. Mas como estar com Jesus sem que todo mundo soubesse? Ele teve uma ideia. Vou estar com Jesus em oculto. Eu vou de noite. Eu vou aproveitar a escuridão. Vou aproveitar as trevas. Vou colocar a roupa. Vou cobrir minha cabeça. E vou até o lugar onde Jesus Cristo fica com seus discípulos. Vou chegar ali de noite. E vou conversar com ele. Ninguém saberá que eu fiz isso. Eu vou fazer isso secretamente. E ele chegou disfarçado para Jesus. E ele se aproximou do Senhor. Estava tudo escuro. O coração dele disparava, ele estava emocionado. Quanto mais perto ele chegou de Jesus, mais paz ele sentiu, mais alegria ele sentiu. E ele não conteve as palavras. A primeira coisa que ele disse foi um elogio para Jesus. Ele confessou, ele disse: Senhor, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele confessou que ele acreditava em Jesus. Ele confessou que Jesus era de Deus. Ele confessou que Jesus era mestre. Chamou Jesus de Rabi. Veja no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus Cristo não se deteve no elogio, nem agradeceu, mas já falou para aquele homem o que era fundamental para a sua alma. Aquele homem, como qualquer outro homem, apesar da sua cultura e religiosidade, precisava de salvação. Aquele homem precisava entrar no reino de Deus porque ele estava fora. A sua religiosidade não tinha lhe garantido o reino de Deus. O fato dele ser mestre e fazer parte da cúpula religiosa e pertencer ao Sinédrio e ser também um dos 70 membros sábios daquela corte, mesmo assim ele estava fora do reino e ele precisava entrar no reino, precisava ser salvo. Jesus foi direto no ponto. Aquele homem precisava de salvação, porque não obstante ser religioso, ele não era salvo. Foi por isso que Jesus disse, veja o versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou surpreso. Ele diz a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos era velho. Ele entendeu que Jesus disse estas palavras a ele: você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Ele entendeu que era com ele aquilo. Jesus estava dizendo que ele era cego, que ele estava em trevas, que ele estava enganado pela religião. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Será que um homem velho pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele pensou que era um nascimento físico, um nascimento carnal, ou um renascimento. E esta seria uma oportunidade excelente para Jesus discursar a respeito de reencarnação, se fosse disso que ele estivesse falando. Mas Jesus não estava falando de um novo nascimento carnal, de um novo nascimento de útero de mulher. Não era disso que ele estava falando. Jesus, ele aprofunda a questão sendo mais direto e ele diz, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falando de um nascimento espiritual e não de um nascimento carnal. E Jesus frisa que o nascimento é espiritual e não carnal. Veja o versículo 6.
O que é nascido de carne é carne. E o que é nascido de espírito é espírito. Jesus não está falando de um novo nascimento carnal. Ele está falando de um novo nascimento espiritual aqui nesta vida. E o homem não compreende o que Jesus está dizendo. No versículo 9 ele fala: como pode ser isso? Aí Jesus mostra que ele não sabia nada. Ele que era um dos homens mais bem preparados na Torá, no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Um dos maiores estudiosos e mestres respeitados daquela época. Jesus mostra que ele não é mestre, que ele não sabe de nada, que ele está enganado. Que a vida inteira ele ficou numa religião que não salva. Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Não sabes. Não sabes isso. Muita gente não sabe. A pessoa acha que tendo religião e sendo religiosa, ela já está salva, que toda religião leva a Deus. Todos os caminhos são bons. Olha, eu sou budista, e no budismo a gente aprende o bem, amar, perdoar, não guardar raiva. A gente aprende também muita coisa boa no budismo. O budismo é só uma outra face do cristianismo, para atingir outros povos, para levar outros povos a Deus. O budismo também leva os homens a Deus. Tem gente que pensa isso. E a pessoa acha que o islamismo é a mesma coisa. É só uma outra maneira de apresentar a religião, porque todas as religiões são boas e levam a Deus. E a pessoa vai pensando isso a respeito da sua religião. E Jesus Cristo deixou claro, preste atenção, que não é assim. Jesus Cristo diz que, primeiro, a obra de salvação de alguém depende da pessoa acreditar no porquê Jesus Cristo foi levantado no madeiro. Primeiro é isso. Não tem mais ninguém com essa missão e com essa proposta. Ele deixa isso claro aqui. Ele fala assim, ó, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que acredite que foi necessário Jesus Cristo ser levantado no madeiro. E quem acreditar que ele morreu na cruz para salvar, a pessoa será salva. Veja, quem mais foi pendurado no madeiro com a proposta de salvar? Ele está dizendo aqui. E aí ele fala que Deus preparou tudo isso por amor à humanidade, por amor ao mundo. Versículo 16. É o versículo mais famoso do Evangelho, não é? Porque Deus, Jesus fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão intensamente, com um amor tão original, tão autêntico, tão verdadeiro, tão intenso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí quando Jesus diz que Deus fez isso por amor, que deu para nós o seu Filho unigênito, ao dizer unigênito, Jesus está dizendo que ele é o único que salva. Porque ele poderia dizer que o Pai tem outros filhos que também poderiam salvar. Mas ele deixa claro, ó, para salvar, Deus enviou o seu único filho. Ou seja, só há um único Salvador. Não há outra pessoa que salva. É impossível. Jesus está ensinando isso para um mestre e passando a verdade da salvação para nós. Porque não adianta ficar achando que religião salva. E as religiões estão cada vez mais desorientadas. Quem diria que Nicodemos, com todo o seu conhecimento e prática religiosa, não era salvo? Quem poderia dizer isso? O único que sabe se alguém é salvo ou não. Jesus olhou para Nicodemos, estava com roupa de sacerdote, era religioso, tinha conhecimento intelectual, a escritura gravada na cabeça, mas não era salvo. Jesus olhou para ele e viu que ele não era salvo. O único que sabe se alguém é salvo ou não é Jesus Cristo. E ele viu que aquele homem não era salvo e mostrou como que ele podia ser salvo. Jesus está ensinando.
E aí ele frisa, que foi a leitura que nós fizemos. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo todo. Não é um ou outro país, não é só Israel, é o mundo todo. E olha o drama. Olha o drama, olha o drama. É isso que nos preocupa. É isso que nos motiva e tem que nos motivar a continuar pregando o Evangelho. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O único que salva. Se a pessoa não crer em Deus, através de Jesus Cristo, o único Salvador, ela não será salva. Aí para arrematar e para dar um tombo final em Nicodemos, que já está abalado com o que está ouvindo. Puxa, quer dizer que eu não sou salvo? Nicodemos sentiu que não era salvo, estava na religião errada. Aliás, todas as religiões estão erradas. Nenhuma religião salva. Jesus está dizendo, não adianta. Tem que crer no único Filho de Deus. Tem que crer, e crer obedecendo, porque o diabo também crê em Jesus. O diabo também acredita em Jesus, nem por isso será salvo. A pessoa tem que crer e obedecer. Aí para terminar aquele diálogo, olha o que Jesus Cristo diz. Vamos ver o versículo 19 até o 21, acompanhe comigo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando a pessoa não quer vir para Jesus, é porque as suas obras são más. A pessoa ama mais o mundo do que a luz, prefere as trevas do que a luz. Ah, eu não vou me entregar para Jesus, sou muito novo, tenho que aproveitar a vida ainda. Tenho que fazer muitas coisas. A pessoa está amando as trevas. Ela não vem para a luz porque as suas obras são más. Não, não quero não. Ó, e essa palavra é boa, mas não é para mim. Quem sabe um dia? Porque a pessoa está envolvida com coisas más. Eu era uma pessoa envolvida com coisas más. Não queria saber de Jesus, nem de ir para a igreja. A pessoa que está envolvida com coisas más, ela não quer entregar a vida para Jesus, ela não quer receber Jesus, ela não quer vir para a igreja. Versículo 20. Jesus fala para Nicodemos, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que Jesus está falando isso aqui para Nicodemos? Porque ele foi de noite, aproveitando as trevas, para falar com Jesus. E Jesus está falando, olha só, está vendo? Você não quer fazer nada à luz. Você não quer se revelar. Você acredita que eu sou vindo de Deus, que eu sou mestre? Ninguém pode fazer o que eu faço se não vier de Deus. Você acredita, mas olha como você veio me procurar, escondido. Você não quer assumir que você acredita em mim. Olha a palavra. Jesus está falando isso de propósito para Nicodemos. Ele foi de noite todo escondido. Aproveitou a escuridão para chegar perto de Jesus. Jesus fala assim, não, você não quer vir às claras, para não ser reprovado pelos outros, que vão falar mal de você porque você veio às claras. Você não quer falar abertamente, claramente que acredita em mim. Você não quer assumir a sua fé de que você acredita em mim e fica se disfarçando, se escondendo. E não é o que eu, numa época da minha vida, fiz e você igualmente talvez esteja fazendo. A gente segue Jesus, acompanha, sabe quem é Ele e vai seguindo só de longe. Procura Jesus disfarçado, chega no trabalho, na escola, na vizinhança, na parentela, não assume posição, não diz que a sua fé está em Jesus. Ou seja, se disfarça, fica frequentando lugares do mundo, fica frequentando a sua velha religião, fica fingindo para os seus parentes que nada aconteceu, mas quer saber a verdade. Você só veio aqui hoje porque uma força maior te trouxe, e não foi força de homem, foi o poder de Deus que tocou na sua vida. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. Tira o teu disfarce e hoje, sem falta, receba Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e tome posse da vida eterna. Hoje você vai sair daqui assumida que Jesus Cristo é o teu único Senhor.
tem que assumir, tem que tomar posição. A pessoa que é dele se manifesta e vem às claras. E ele frisou que só quem é de Deus faz isso. Para terminar o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando a gente faz um apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, e a pessoa não vem, é porque ela não quer vir para a luz. Ela quer continuar nas trevas, quer continuar no mundo. Quando a gente faz o apelo e a pessoa vem, é porque ela é de Deus. Porque ela quer manifestar ao mundo que Jesus é o seu Salvador. E ela assume posição. Não é o fato de dizer eu sou crente. O diabo também é crente, você sabe disso. Jesus, quando desceu do barco e pisou no território de Gadara, veio um homem possesso de uma legião de demônios, e os demônios caíram lá de joelhos, diante de Jesus, se prostraram e disseram: que viestes fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios creem em Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E daí? E daí? E daí o demônio também crê. Não basta só crer, tem que obedecer. Vamos ficar todos de pé, porque eu preciso agora saber se você quer vir para a luz ou se você quer continuar nas trevas. A pessoa que é de Deus, ela vem para a luz. Olha só, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você vai vir agora, claramente, assumir hoje, neste instante, que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso eu vou fazer o convite. Olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Descruze os braços. Fique à vontade. Você veio aqui pensando que ia escutar um homem, e na verdade o Senhor Jesus falou contigo. Muitos aqui se sentiram como Nicodemos. É verdade, eu acredito nele, mas eu estou seguindo em oculto. Estou às escondidas. Quero assumir abertamente que eu creio nele. Quero vir para a luz porque eu sou de Deus. Quem não vier é porque prefere as trevas. Quer continuar nas trevas. Quer continuar no mundo. Mas quem é de Deus vem para a luz. Por isso eu vou fazer esse convite. Você já ouviu tanto a palavra através do rádio? Foi ou não foi? Quantas vezes? Quantas vezes? Se emocionou, chorou. Não é? Sabe o que está faltando? Você vir oficialmente para a luz. Está faltando só isso. Você vir oficialmente aqui e falar: eu entrego minha vida para Jesus. Você que veio e teu coração está ardendo, porque você está sentindo que Jesus fala contigo. Teu coração está emocionado. Eu me lembro quando eu tive um encontro com ele, quando o meu tio pregando fez o convite, eu levantei a mão, fui lá na frente. Eu me lembro desse dia. Era uma noite também, eu me lembro. Foi isso que mudou a minha vida, quando eu passei a buscar o Senhor. Quando eu comecei a andar na luz, quando eu deixei as obras infrutuosas das trevas, quando eu deixei as más companhias de uma vez por todas, quando eu deixei o mundo de uma vez por todas. Foi isso que mudou a minha vida, porque foi uma obra feita em Deus. Hoje esta obra está sendo feita em Deus. Se você vier aqui para frente, vai ser um ato teu feito em Deus. E vai produzir resultado. Você vai sair daqui hoje outra pessoa, teu coração transbordando da presença de Deus e cheio da alegria da salvação. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, coração já está ardendo, não vê a hora. Quantos aqui querem receber Jesus, o Filho unigênito de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a sua mão assim bem alto. Todos que querem, eu quero. Erga a tua mão bem alto, eu quero. Hoje você vai assumir a tua fé. Todos que ergueram as mãos, e são muitos, venham aqui para frente comigo, por favor. Vem para cá, vem fazer isso, vem manifestar isso claramente. Vem se mostrar aqui na frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada pessoa que está saindo da escuridão e vindo para a luz.
Oh, glória! Quem é de Deus, vem para a luz. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu quero chamar você que porventura se desviou. Você sabe que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se torna filho de Deus, igual a Ele. Nós nascemos de novo, agora mesmo. Nascimento espiritual, não é carnal, não é espiritual. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você vê que não é um novo nascimento carnal, é um novo nascimento espiritual. Aí quando você se torna filho de Deus e desiste, volta para o mundo, você continua filho de Deus, mas um filho perdido, uma filha perdida. Você sabia que os demônios são anjos desviados? Você sabia disso? Os demônios são anjos desviados. Quando um filho de Deus entrega a vida para Jesus e depois se desvia, é um filho de Deus desviado. Volta a praticar as obras das trevas, voltou para as trevas. Ah, mas eu continuo acreditando em Deus. Grande coisa, os anjos desviados também continuam acreditando em Deus. Ah, eu continuo acreditando em Jesus, eu só não estou indo em nenhuma igreja. Os demônios também, os anjos desviados, continuam acreditando em Jesus. Mas estão perdidos. Grande coisa. Ouça, você que já conheceu a alegria da salvação e se desviou. Você é um filho de Deus desviado. É uma filha de Deus desviada. Você precisa voltar para a casa do Pai. Filho pródigo, filha pródiga. Hoje o Pai está de braços abertos. Está dizendo: volte, meu filho. Volte, minha filha. Venha, venha do jeito que você está. Você que está sem igreja. Você que está afastado, afastada. Vem aqui para frente. Oh, glória. Vem. Isso. Oh, glória. Isso é bom demais. Isso é lindo demais. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, vem, vem. Pede licença e vem. Isso, vem. O Pai sempre recebe quem volta e recebe com alegria. Enquanto mais pessoas talvez desejem voltar, deixa eu falar com quem está ouvindo pela rádio. Eu sei que o Brasil inteiro está ouvindo agora. E até fora do Brasil. Estou falando também com as pessoas no Japão que estão ouvindo pela rádio e que estão ouvindo pela internet. Pessoas que estão em Miami. Pessoas que estão na Itália, na França, na Inglaterra, brasileiros espalhados por este mundo todo, que estão ouvindo esta mensagem, portugueses, povos de língua portuguesa que estão ouvindo este convite. Você precisa entregar a tua vida para a única pessoa que salva, crendo que Ele morreu na cruz para te salvar. Você que está ouvindo pelo rádio, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se você quer entregar a vida para Jesus. Você que está ouvindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo na cadeia, não ligue para a zombaria de ninguém, não. Se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. Os presos façam isso, serão libertos. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, não precisa parar o teu veículo se você quer entregar a vida para Jesus. Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu vou pedir para as pessoas que estão comigo aqui na Paz e Vida de Petrópolis, Rio de Janeiro, que se ajoelhem comigo aqui diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado, eu vi Jesus, o Senhor falou comigo, e eu não quero te seguir de longe, nem escondido, e é por isso que eu vim para a luz,
e abertamente, diante do teu altar, diante da tua igreja, até diante do inferno e diante do céu, eu declaro que eu não tenho outro Salvador a não ser o Filho unigênito do Senhor. Meu Pai querido, pelo sacrifício de Jesus, que foi levantado por mim, eu declaro agora que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E que eu creio que o seu sangue, vertido na cruz, me purifica agora de todo o pecado. Pai bendito, meu Deus amado, me dá neste instante o teu perdão. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, me restaura, Senhor, me transforma, Senhor, porque o teu Espírito, através da palavra, me gerou de novo. Eu nasci outra vez e eu quero viver esta nova vida como filho de Deus. Meu Pai querido, meu Pai amado, do mesmo modo que aqui na terra eu confesso o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu quero que o Senhor também declare o meu nome e o escreva no livro da vida. Me dá, Senhor, a certeza da minha salvação. Mostra, Senhor, que a minha vida mudou e que hoje, esta nova vida, eu vou viver no teu reino. Assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.